Bom dia, galerinha do quinto ano. Hoje a tia veio aqui para falar um pouquinho para vocês sobre frações maiores do que o inteiro. Vocês vão encontrar esse conteúdo na página 9 do nosso livro de matemática. Troca de ideias. Vamos fazer uma geleia que estica e encolhe. Parece uma geleia, mas não é de comer. Estica, mas volta a ficar do tamanho normal. Pode ser verde, azul, amarela e vermelha, e pode até brilhar. Quais são os ingredientes usados para fazer essa mistura que parece ter vindo de outro planeta? Você vai precisar de uma xícara e meia de cola branca, 2 colheres de chá de sabão líquido de lavar roupa, 5 gotas de água aboricada, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, vasilha de plástico, colher ou palito de picolé. Passo a passo. Na vasilha de plástico, coloque a cola, acrescente o sabão e misture usando colher ou palito de picolé. Depois é a vez da água boricada e do bicarbonato de sódio. Mas agora use as mãos para misturar. A massa estará pronta quando a mistura desgrudar da mão e ficar com uma textura boa de apertar e de esticar e amassar. Mas é para brincar, hein? Nada de colocar na boca. Dois dos ingredientes para fazer essa geleia são dados por frações. Veja como podemos representar a quantidade de bicarbonato e de cola branca por meio de uma figura. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. No caso, a colher vai representar o nosso inteiro e nós vamos usar só a metade dela para colocar a quantidade de bicarbonato que nós vamos precisar. Nós também podemos analisar essa imagem aí do inteiro que foi dividido ao meio e nós colorimos de amarelo só a metade. Então, essa fração 1/2, o numerador dela é menor do que o denominador. Então, ela representa uma quantidade menor do que o inteiro. Uma xícara e meia de cola branca. Também podemos representar essa quantidade com a fração 3/2, pois dividimos o inteiro, que é a xícara, em duas partes, mas utilizamos 3 dessas partes. Na fração 3/2, o numerador é maior do que o denominador. Ela representa, então, uma quantidade maior do que o inteiro. Vamos analisar essas frações para entendermos melhor. Na primeira imagem, nós dividimos o nosso inteiro em 5 partes e tomamos apenas 3 partes dela. Então, a fração 3/5 representa uma quantidade menor do que o inteiro. Na segunda imagem, nós dividimos o nosso inteiro em 5 partes iguais e tomamos as 5 partes, né? Pintamos aí as 5 partes desse inteiro. Então, a fração 5/5 representa o inteiro, o todo. Na última imagem, nós precisamos representar a fração 8/5 e nós sabemos que o denominador, no caso aí o número 5, ele representa em quantas partes o inteiro foi dividido. O nosso inteiro tem 5 partes, eu preciso de 8. Então, eu terei mais um inteiro dividido com 5 partes iguais também, para complementar as 3 partes que ainda faltavam lá do primeiro, para dar um total de 8 partes. Então, eu juntando, ó, 5 partes da primeira imagem, do primeiro inteiro, com as 3 partes do segundo inteiro, eu vou ter a fração 8/5, que vai representar uma quantidade maior do que o inteiro. E aí, na página 10 do nosso livro de matemática, a atividade 1 nos traz uma tabela. Complete a tabela com as frações representadas nas figuras e com sua leitura. Você vai analisar a figura. Você já viu aí que o inteiro foi dividido em 3 partes iguais. E essas partes em que o inteiro foram divididas representam o nosso denominador. Então, você já vai colocar lá na fração o denominador 3. Aí você vai analisar quantas partes foram tomadas, quantas partes foram coloridas. Nós vimos que deu um total aí de 5 partes, né? Então, ele vai ser esse número 5 vai ser o nosso numerador.
vai representar quantas partes foram tomadas. Então, a fração vai ser 5/3 e a leitura dela, 5/3. E aí, vocês vão terminar a página 10, a página 11, para nós corrigirmos na próxima aula online, ok? Beijos, galera!